A Distrimed atende todo o conjunto de medidas de prevenção adotadas para proteger os colaboradores da sua empresa, reduzindo os riscos de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Trabalhamos para proporcionar um ambiente de trabalho saudável para que as tarefas laborais sejam realizadas da melhor forma possível dentro da sua empresa. Visite nosso portal e conheça as novidades. Distrimed, Engenharia e Segurança do Trabalho. Olá pessoal, tudo bem? Fernando da Distrimed, mais uma vez por aqui. Hoje um dia mais que especial, né? Hoje a gente completa 2 anos de gravações do nosso programa aqui, do nosso podcast Distrimed. Algo tão desafiador como nossa carreira inteira aí de 18 anos na segurança do trabalho, mas estar aqui nas câmeras, né, falando para vocês aí com muita responsabilidade, né, cuidando muito do que a gente fala aqui para realmente não desinformar as pessoas, né, o que mais acontece hoje na internet. Então a gente tenta sempre levar conteúdos sensacionais com pessoas sensacionais também para agregar aí na tua vida profissional e pessoal também muitas vezes, né? E nesses 2 anos a gente aprendeu muito com esses nossos convidados. Hoje não vai ser diferente também com os convidados de hoje. Mas eu não posso também deixar de agradecer principalmente você que segue nós nas redes sociais, que se inscreve no canal lá no YouTube da Distrimed. Então já aproveita, já segue a Distrimed, aperta lá em inscrever, né, em inscrever-se no YouTube, que também ajuda o nosso canal e chega a cada vez mais pessoas, né, no nosso contato aqui também, certo? Outras pessoas, não, outras organizações que acreditam muito também no nosso trabalho e nossos patrocinadores, que eu preciso também agradecer Jamile e o professor Domingos que está aqui hoje comigo. São pessoas que acreditaram desde o início, principalmente a Cosegur, né, que vende EPIs aí já há mais de 30 anos em Chapecó, né, conversei com o Flávio uma vez só, um cafezinho com ele, e falou: Fernando, não precisa falar mais nada, estou contigo, acredito no teu trabalho, na tua pessoa, né, na tua empresa, e a gente vai estar dando essa força lá. Então a Cosegur, especialista em EPIs aqui em Chapecó e região, né, tudo que você precisa de variedade em EPI e qualidade, liga lá para a Cosegur ou visita a loja deles lá que vocês vão encontrar. Outra empresa muito especial, lá de Maringá, né, o pessoal da OnSafety, que é um software de gestão de segurança e saúde no trabalho, né, que a gente trabalha com eles desde 2020 na parte de inspeção de ambientes de trabalho. Eles nos auxiliam através do software deles. Encontrei eles pessoalmente algumas vezes, inclusive em São Paulo, na FISP. São pessoas também que a gente falou uma vez só, passou o material para eles e falou: Fernando, pode estampar nossa marca lá, que o assunto é sério e a gente acredita muito na segurança e na saúde do trabalhador. E a gente quer estar lá também no teu trabalho através do podcast. Então, muito obrigado, pessoal da OnSafety. Sigam o OnSafety nas redes sociais, é OnSafety no Instagram, no Facebook e onsafety.com.br lá na internet. Também temos a Lifestyle, que cuida do nossas redes sociais, já militamos com o pessoalzinho também cuidando da gente, né? A nossa marca, né? De como ela se comporta nas redes sociais, cuida no nosso YouTube lá, ajuda nós a compor todo esse material aqui que a gente tem junto com o Estúdio Closer. Então, um abraço também para Lifestyle, que é da Lid lá, minha grande parceira, certo? Então, agora, antes de começar os assuntos, né? E esse episódio aqui muito especial também, que é antes da validação e confirmação e adiamento, toda uma folia a respeito dos riscos psicossociais. A gente resolveu gravar esse assunto antes de maio para realmente a gente já botar um pouco mais de fogo na fogueira, né, Jamile? Mas discutir realmente do assunto e também esclarecer algumas dúvidas, né, que o pessoal tem, né, até mesmo na forma de interpretar, né, e levar realmente o conteúdo de qualidade com 2 pessoas especialistas no assunto aqui. Uma delas é o professor Domingos, que está aqui comigo, Domingos Luiz Palma, né? Eu sei falar o nome dele completo agora. Psicólogo palestrante, psicólogo clínico, mestre em psicologia e também é coordenador do curso lá da querida UCEF, onde eu me formei, lá também em engenharia. Professor, mais uma vez, obrigado pela tua presença. Obrigado eu. Obrigado por ter recebido estar aqui. Né, nosso convite de primeira também. É um prazer estar aqui, espero contribuir com esse momento ímpar sobre esse tema. Ótimo. E a outra querida, amada, minha amiga, Jamile, eu vou pular para o segundo nome, Martinazzo Alves. Isso aí. Tu não gosta do segundo nome? Não gosto também, é Raquel o segundo nome. Então tá. Senão o nome fica muito comprido. É verdade. Advogada aí, trabalha com muitas empresas, uma referência aí em Chapecó na área jurídica, empresarial.
Essa aí me ajuda muito a tirar dúvida. Quando eu preciso, parte jurídica, eu só ligo uma vez, ela já atende, às vezes não me atende, liga de volta. Isso é amiga, cara. Então, obrigado por ter vindo, Jamile. Eu que agradeço, Fernando, o convite. É sempre uma satisfação poder se reunir com profissionais tão gabaritados e discutir um tema tão quente, né? Pertinente, necessário e que está gerando aí tantas dúvidas. Verdade. E bastante dúvidas, né? A gente estava conversando no off aqui antes. É muita informação, né? A internet, ela entrega muita coisa e muita coisa confunde quem está assistindo, né? Então, esses momentos de reflexão que a gente vai ter hoje aqui é fundamental para esclarecer realmente as dúvidas do pessoal de casa, né? Porque são as dúvidas mais básicas que eu trouxe para o nosso roteiro aqui para realmente ser fácil de entender, porque é um assunto que até nós mesmos aqui começamos a conversar, já gera vários outros aspectos para se discutir, né? Mas hoje eu trouxe alguns assuntos específicos aqui, né? Até queria começar aqui conversando com um especialista em psicologia, que é o professor Domingos, né? Para ele falar um pouquinho o que é esse risco psicossocial, o que é o risco de se adoecer psicologicamente no ambiente de trabalho, né? A gente precisa de uma especificação mais técnica vindo de um profissional da saúde que nem você. O que tu pode dizer para nós de casa de forma fácil de entender? Então, grosso modo, assim, o que a gente entende, né? Que é a organização do trabalho. Dentro das organizações, elas passam a ter um olhar de como esse trabalho está sendo produzido, está sendo resultante na mente do sujeito. Então, por exemplo, carga horária, carga de trabalho, né, luminosidade, todos esses fatores físicos que já são contemplados nas NRs, Sim. passa a ter uma atenção maior, que significa o olhar psicológico, né? O olhar do cuidado dessa organização. Nessa organização existem peculiaridades. Qual é a relação com o meu colega? Qual a relação de trabalho? Como é que eu me comporto? Como é que eu falo? Na verdade, o que a gente percebe é que está havendo uma atenção maior num problema que existe há muito tempo e que não existia essa atenção, de que é a saúde mental do trabalhador, né? Então, o que eu percebo da normativa é que existe aí, vai haver um gerenciamento desses riscos. O que é esses riscos? É quando você abala psicologicamente esse trabalhador, de alguma forma, né? Por exemplo, eu estou no feriado, tivemos um feriado agora, e eu estou lá na minha casa com a minha família e estou descansando. E aí existe uma ligação, vamos supor, o WhatsApp, referente à empresa, tá? Eu estou no momento de descanso, mas eu respondo, eu trabalho, eu me incomodo, vamos dizer. Sim. Né? Isso gera para algumas pessoas um sentimento de responsabilidade, de não querer deixar a empresa na mão, e esses sentimentos podem levar a adoecimento mental. Entendi. Né? Obviamente que isso não acontece do dia para a noite. Claro. Né? Isso não dá eu vou fazer isso num final de semana, aconteceu uma emergência. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o adoecimento mental, o estresse no trabalho, por exemplo, ele tem que ser repetido para que haja uma alteração ou que leve à doença mental. Tem que ser habitual. Isso tem que ser repetitivo. Entendi. Não é de uma hora para outra. Entendi. Né? Legal. E na parte legislação brasileira, hoje a gente tem a norma, né, agora, né, Jamile? Você pode falar até melhor do que eu em palavras bem técnicas, né? Qual que é esse olhar que a gente tem que ter agora dentro da legislação para esse risco aí, para fazer uma introdução para o pessoal? Quando a gente fala em trabalhador, direito do trabalho, a gente nunca tem uma hierarquia de legislação. Sim. Uma vale mais do que a outra. Eu acho que isso é a primeira desmistificação. E essa questão da saúde mental do trabalhador, ele também não é só um movimento nacional, ele é um movimento internacional. Então, nós temos aí a Organização Internacional do Trabalho, que já vem fazendo muitas normativas em relação a isso, e também existem os estudos da própria Organização Mundial da Saúde, que também tem dados estatísticos em relação à saúde mental. Existiu um crescimento de afastamentos das pessoas, né, no Brasil pós-pandemia, né?
subiu, e tem uma pesquisa que foi feita pela INSS, subiu 400%. E isso faz com que haja uma integração maior da legislação. Não é que não exista algo hoje em relação ao risco psicossocial. Estávamos comentando, né, NR17, existe a própria legislação trabalhista, legislação civil, as NRs, de um modo geral, já se comportavam nesse sentido. Mas houve uma necessidade de ser mais explícito em relação a isso, e por isso que a NR1 alterou para incluir dos riscos psicossociais. Então, eles vão vai casar a PGR com aquela lista que já existe, elaborada pelo próprio INSS, que é aquela lista de doenças que existem. Então, vai ter que se casar isso tudo. Mas não que não houvesse uma proteção do trabalhador antes. Sim. O que há é algo mais explícito, mais específico. Agora, o olhar realmente é que é a preocupação do como fazer isso a partir de agora. Tivemos uma alteração da NR5 não faz muito tempo para trazer a CIPA-A, trazendo a questão do assédio sexual, do assédio moral para dentro da organização, para ter essa conscientização. Por quê? Porque isso já vinha sendo monitorado. Sim. Então, não é que a norma surgiu da noite para o dia. Isso parte de muitos estudos, né? Então, isso traz um olhar para a legislação. Então, como que funciona a lei, né? É um fato que acontece no mundo ou no local, enfim. A esse fato, a sociedade atribui um valor e, dependendo da valoração, isso vira uma regra. Então, se está uma regra, é porque nós temos um problema e que precisa ser gerido. Com certeza, com certeza. E a grande dificuldade, eu estava conversando com o professor antes também, é a interpretação de como observar isso dentro do ambiente de trabalho, como um profissional técnico, como engenheiro, como técnico, como médico, como enfermeiros do trabalho, né? É realmente pegar a fonte, né? O que a gente vai ter que fazer nas empresas, né? Porque o pessoal está pensando assim, não, eu vou avaliar se as pessoas estão ficando loucas dentro do ambiente de trabalho. Mas não é esse o problema. Não é bem isso, né? Não é esse o problema, é o caminho inverso. Não é isso. Eu vou buscar verificar nos ambientes de trabalho se existem fatores de risco, atividades, processos que possam adoecer as pessoas no ambiente de trabalho. Correto? Eu não vou avaliar se as pessoas são doentes no ambiente de trabalho. Isso vai ter que ser monitorado também, né? Mas a gente vai desmistificar, vai fazer avaliação de profissionais para ver se é voltado ao trabalho ou não. Mas o principal é saber se existem fontes geradoras. Isso aí. Né? Então essa é a análise, né? Que muitas pessoas estão preocupadas e as informações da internet, meu Deus, então agora ninguém vai trabalhar, não sei o quê, mas não é, calma, gente. Não é calma, isso. né? Não é isso, e tem mais um elemento que a doutora falou que é muito importante. Isso não veio do nada. Isso está em estudos, há muito tempo a comunidade europeia trabalha com esses estudos, Estados Unidos e o Brasil também. Tem dados, eu acredito que é um outro tipo de pandemia que está acontecendo. Né? É nível de pandemia. Baita. Né? É uma pandemia que está acontecendo silenciosa. Eu não tenho os dados precisos, os números, mas os números me parecem significativos quando se fala, por exemplo, de depressão, estresse no trabalho. Né? Esse tipo de doença, e aí entra um trabalho muito técnico e difícil de fazer. De distinguir o que é do sujeito, o que está acontecendo, contextualizar. Por isso que neste momento a gente tem que ter muita calma com isso. Nós não podemos esquecer que o ser humano é um sujeito de trabalho. A gente trabalha, a gente se realiza no trabalho. Essa realização passa pela sua autorrealização, seu prazer está no trabalho. A gente passa a maior parte do tempo nesse espaço. Então, este espaço teria que ser, né, para empresas bacanas, positivo. Infelizmente, algumas vezes não é. Né? Por N detalhes que a gente pode comentar aqui, que gera sofrimento, gera dor psíquica. Né? Como é o caso, por exemplo, que a gente já falou, muito comum, o estresse. Né? O estresse, existe um engano conceitual de que o estresse ele é só coisas ruins. Né? A gente usa o termo estresse para elementos ruins. Mas eu posso ficar estressado se eu ganhar na loteria. Com coisas boas. Eu posso ficar estressado com coisas boas também. Uma promoção. Uma promoção. Aquilo que me tira o senso comum, né? Da zona do conforto, gera estresse. Mas é um estresse, dentro de um determinado limite, ele é um estresse positivo.
Porque me prepara para a ação, me prepara para que eu possa, por exemplo, fazer uma palestra na empresa da doutora. Uhum. Então, eu tenho que estar preparado para isso. Sim. O problema é quando esse estresse passa a ser não saudável, passa a ser patológico. Sim. Aí é um caso. E nos ambientes, professor, que você vem convivendo, clinicamente falando, né? Eu acredito que o estresse, qual que é os mais comuns, esses riscos que você vê gerado do ambiente de trabalho? O que tu pode entregar para nós? Daqui a pouco a gente pode ser uma autodiagnóstico aqui, né, das pessoas que Querendo assistiram. fazer uma consulta já. Sobrecarga de trabalho. Sobrecarga de trabalho. Eu diria que a primeira, né? Relações interpessoais. Relações interpessoais é um problema sério. E relações com chefia ou com líderes é outro problema. Eu diria, colegas que estão aqui na mesa, que essa normativa vai mudar a forma estrutural de pensar as relações dentro dos setores de RH. Eu acho que o RH vai ter uma posição muito importante. O que acaba acontecendo? Essas doenças do ambiente de trabalho acabam chegando no consultório do psicólogo, né? Então, o doente chega para nós, está acontecendo, a minha relação com a minha chefia não é tão boa, estou sofrendo, eu não consigo me comunicar porque eu tenho medo do meu chefe, eu não consigo me impor, eu não consigo dizer. Aí, o que acontece? Vai para o psiquiatra, toma a medicação, o sujeito toma a medicação, vai trabalhar medicado, e o que acontece? Não existe uma mobilização, um cuidado, um olhar especial da gerência ou mesmo da direção de RH para esse sujeito que está adoecendo ou que está doente. Né? Então ele volta para lá tomando remédio, mas volta para o mesmo ambiente patológico. Olha a complexidade do negócio. Então, um bom gerente de RH vai ter que conversar com esse sujeito, vai ter que identificar especificamente o que ele está sentindo e, eventualmente, até trocar a posição das relações hierárquicas que ele está tendo. Sim. Tu vê como o RH, Jamile, nos últimos 10 anos, vamos falar, ele virou estratégico cada vez mais. É uma profissão que vai tomar muito forma, né? Cada vez mais robusto, né? E também vai começar a agregar profissionais como um SESMIT, né? E isso cai na parte da obrigação legal das empresas, né? Surgindo a norma e agora a norma sendo efetivada, entra na parte legal, né? Nós vamos ter que pensar mais nisso dentro das empresas, obrigatoriamente. Necessariamente, né? Na verdade, é necessariamente. E eu acrescentando um ponto ao que o professor Domingos falou, eu acho, e é um termo que eu li agora, não sei se foi na NR1, em alguma matéria que eu li, a hiperconectividade. A sensação de precisar estar, e aí me desculpa os professores de português, né? Disponível o tempo todo. E aí casa com a questão do medo. Exatamente. Então, o que nós percebemos nos processos judiciais que vem essas demandas, assim, é que a empresa demanda as pessoas para além do horário de trabalho. Tanto que o direito à desconexão do trabalho, ele é algo muito antigo. As pessoas têm o direito. Por que a jornada de trabalho é prioritariamente de 8 horas? Porque alguém acordou um dia e inventou? Não, não é. Porque houve um estudo para se estabelecer 8 horas de trabalho, 8 horas de sono e 8 horas de lazer, de descanso. Então, o direito do trabalho, ele também ele não nasce assim aleatoriamente. Há uma necessidade. E o que nós percebemos hoje, muito vindo da pandemia e que trouxe essa questão muito presente da tecnologia, nós tínhamos tecnologia antes, mas não no nível que está hoje. Então, as pessoas, me parece, assim, que sentiram também as empresas e o trabalhador, qual é o limite do meu trabalho, principalmente quando eu estou trabalhando da minha casa. O home office, se a pessoa realmente não é extremamente disciplinada, eu vou dizer para mim, eu não consigo trabalhar em casa, porque eu faço 1.500 coisas ao mesmo tempo. A pessoa precisa ser muito disciplinada, tanto que na época da pandemia, inclusive se dizia, olha, toma um banho, se vista para o trabalho, não trabalhe de pijama, de pantufa,
para você poder ter esses marcos, que é o que hoje acontece quando a gente sai. E aí vem uma questão do isolamento também, que eu acho que é prejudicial. Mas a empresa ela precisa olhar para isso, não só pela questão da obrigação legal, acho que a gente tem que também ter um olhar diferenciado, mas se quiser olhar só pela questão legal, olhe também e pense que o funcionário ausente, ele traz um prejuízo financeiro, vamos dizer assim. Claro. Então, o absenteísmo, a falta, ela também gera um custo. Mas vamos ver além do custo, né? Vamos olhar realmente para aquela pessoa. Há um mundo diferente. Eu não consigo mais tratar o trabalhador como eu tratava há 40 anos atrás. Sim. Porque ele está diferente, as relações estão diferentes. Isso. Então, nós precisamos olhar para isso. Fantástico, essa tua declaração é muito bom estar do lado de alguém que pensa assim, e que gostaria que essa informação, porque é exatamente isso que ela está falando. Nós temos que olhar para esse trabalhador como um sujeito, Claro. né? Uma pessoa que merece descansar, merece um repouso, e que ele vai estar lá segunda-feira às 8 horas da manhã com toda a sua carga emocional, motivadora, trabalhando para a sua empresa de uma forma legal. Ao contrário, se ele estiver desgastado, se ele estiver doente, isso vai produzir o quê? O ausentismo dentro da empresa. Então isso vai ser um custo muito maior para o trabalhador. E vamos falar, nós estamos com um problema de reposição de pessoas também. Então, se você tratar bem o seu colaborador, se você tratar bem essa pessoa, você terá ela estrategicamente bem colocada dentro da sua empresa. Estrategicamente. E esse olhar que a doutora falou, a gente tem que incentivar esse olhar mais humanizado, sabe? Esse olhar com mais carinho. Isso não significa paternalismo, isso não significa absolutamente nada disso. Isso é gestão, isso é respeito, né? Isso é respeito, isso é cidadania. Existe uma questão ética muito maior que está envolvendo nisso. Claro. Então, que é o que mais importa de toda a discussão. Então, necessariamente, nós não deveríamos estar falando de uma normativa. Né? Nós deveríamos estar falando que deveria ser um padrão de gestão. Um programa. Exatamente. Né? Sabe que eu faço uma brincadeira sempre assim? Não adianta paulhar o ano inteiro e pagar o final do ano num resort. Exatamente. Concorda comigo? Concordo plenamente contigo. Eu preciso dar condições. Faz isso, né? Não adianta. E eu digo mais, as micro-relações dentro da empresa. Né? O jeito de você falar com o outro, o jeito de você olhar, isso diz muito de você. Sim. Nós temos que estar preparados para isso. Mas isso nos diz também que a mudança ela é estrutural e ela é de cima para baixo. Com certeza. É o que eu ia comentar. E a gente discutiu isso no episódio de janeiro do ano passado com o professor. A gente fez olha só, prevendo norma, né? Lá atrás a gente já estava falando de psicossocial num episódio específico aqui. E a gente tratou da questão da preparação da liderança, né? Cara, hoje a gente vê aí, vamos pegar a obra, né? Tua casa. Encarregado de obra. Cara, o cara não tem preparo algum, né, para gerir pessoas. Porque ele sabe, às vezes, só a parte da produção. Isso né? ele nem é treinado, não é pensado nisso, não se investe nisso hoje, zero. Essa é a real. Então, olha o quanto a gente precisa escalonar, né, essa melhora. Agora vai acontecer. Agora obrigatoriamente vai ter que acontecer. Agora a legislação veio. Em algum momento vai precisar acontecer. fazer, né? Mas é complexo, é muito maior, né? Vai além. É muito intenso e eu penso que é muito, além de relevante, assim, é um projeto para anos, né, professor Domingos? É um projeto para anos, assim, é o olhar para si. Porque eu só vou conseguir ter uma mudança na minha equipe se eu conseguir me olhar e entender. Porque o que a gente percebe, assim, que alguns ambientes são estressantes por natureza. Sim. Porque o assédio moral, vamos pegar o assédio moral, ele pode ser entre colegas, mas existem empresas potencialmente assediadoras. Organizacionalmente assediadoras. E que isso traz para o indivíduo uma pressão muito grande. Tem empresas que gostam do estímulo à competição entre as pessoas. Mas até que ponto realmente isso é saudável, né? Eu sou, pela barba branca, um pouco mais velho que vocês, calculo, né? E eu estava me lembrando, a doutora falando, de um grande programa de domingo à noite, mas muitos anos atrás, de uma equipe de vendas, que tinha que incentivar os seus vendedores, né, a vender e terem metas e cumprir as metas. E chegou no final do mês,
aliás, era final de ano. Eles fizeram o seguinte, olha a estratégia do gerente de vendas. Ele colocou um caixão. Puxa vida. Doutora, o que você acha? Um caixão, né, na sala, e aí começou a falar assim, o primeiro vendedor, viva o fulano de tal, segundo, e o cara lá quieto, né, olhando. Esperando ir pro caixão. E vai pro caixão. Horror, aí gente. o cara lá, um determinado colaborador, né, era o último vendedor, e ele tinha que entrar dentro do caixão por Isso é não horrível. ter cumprido as metas. Cara, isso aí é um... Tá Eu louco. me lembro dessa reportagem, até me marcou muito isso. Eu não me lembro se eu era estudante de psicologia, eu falei, mas o que é isso, gente? Né? Que É um barbaridade. absurdo isso. Agora, claro, não vamos... Isso eu acho que é o ápice que eu vi de assédio moral. Sim, né? sim. Mas quantas situações ou ambientes organizacionais não são do nível do caixão, mas são nível de humilhar na frente, na frente das outras Sim. pessoas da equipe. Uhum. E isso não é incentivado pela empresa. Isso é um tipo de risco psicossocial. Isso, eu ia até perguntar a próxima aí, questão que eu ia levantar é exatamente essa, né? Porque o pessoal tá preocupado com relação a quem tem que cumprir metas, quem tem objetivos, né, a cumprir dentro da sua hierarquia. E realmente preocupa olhando assim de forma rasa, que nem o pessoal tá buscando informação, né? Porque uma empresa precisa ter metas. É normal. Tem que ter um Claro. crescimento, qualquer empresa Claro. deve ser, né? Tem que ter um norte, senão Claro. fecha as portas, acabou. Lógico. Claro. Né? E aí, até que ponto, né? Até onde a gente pode ir? Essa é a grande pergunta. Eu tenho uma resposta. Eu E tenho aí? a segunda resposta, então. E aí? Duas Essa respostas. pergunta é do Até público. um ponto que você não pressiona excessivamente aquela pessoa a cumprir aquela meta. Não mande pro Quando caixão. as pessoas... Não mande pro caixão. Quando as Não, vai pessoas... pro caixão. As empresas chamam assim, nós queremos estabelecer uma meta. A primeira pergunta que eu faço ela é possível de ser cumprida? No horário normal de trabalho da pessoa? Eu não sei. Então, primeiro tu analisa e depois a gente estabelece a meta. Porque a área comercial sofre muito, porque os caras trabalham 24 horas Se por vende dia. 1.000, no mês seguinte tem que vender 1.500. Uhum. No outro tem que vender 2. E assim eles vão E o aumentando. comercial, ele excede as horas. E não tem, é normal. Mas o o cara tem um conhecimento- relacionamento. Mas a segunda resposta nós temos. A segunda resposta, agora vamos lá. Vamos lá. Gente, um bom gestor na área de vendas, o que ele faz? Ele tem que chegar junto ao seu colaborador e falar, é possível para você fazer isso? Ou não é possível? Na norma, está dizendo que tem que haver uma participação na gestão. Na norma está dizendo isso. Tem que haver uma participação do colaborador na gestão. Você pode ter a sua meta. Não, agora você tem que chamar o teu colaborador e dizer assim, olha, é possível você cumprir isso? Você acredita que nesse espaço de tempo, na situação normal de pressão, temperatura, você consegue fazer isso? Aí a pessoa vai dizer assim, olha, pelo que eu estou desenvolvendo aqui, é possível. Ou não. Olha, não dá. E nós podemos negociar isso. Nós podemos negociar. Nós somos adultos. Nós podemos negociar. Olha, não tão abaixo, talvez não tão acima, mas um ponto intermediário que seja tanto para o bem da empresa como para o sujeito. Sim. Isso puxa a profissionalização de muitas áreas. Sem dúvida. Né? A questão comercial, né? Hoje as empresas investem muito, né, em capacitação, performance em vendas para realmente diminuir esse desgaste extra fora do horário de trabalho, para o cara ser mais efetivo na venda. Mas, né? Então, isso aí também vai salvar muito. Vai salvar Fernando, muito. doutora, existem relatórios mensais de um gestor que ele sabe quantas ligações eu fiz enquanto vendedor, quantos contatos positivos, quantos leads eu atendi. Tu tem uma média, tu tem um gráfico te dando cientificamente, empiricamente, o que está acontecendo na tua área. Essa área de vendas, né? Nós poderíamos falar de outras áreas, mas a área de vendas, pela questão da pressão até... Porque é a pergunta do povo mesmo, quando né? a gente está aí levantando informações para criar esse material para a gente trazer, pede muito sobre a pressão. As metas, né? Cronograma de obra. Né? Mas olha só, gente, vamos pensar do outro lado. É importante para o trabalhador saber quais são suas metas. Claro. É importante, psicologicamente, ele tem que saber para onde ele está indo. Né? Um problema.
Tem empresas que o cara não sabe quem recorrer quando tem um problema. Tem empresas que não diz para o teu funcionário, olha, qual é o teu objetivo aqui dentro da empresa? O que você faz para agregar aqui dentro da empresa? A pessoa não sabe, a pessoa é jogada muitas vezes dentro de uma caixinha de uma determinada função e não sabe o que tem que fazer. Vocês acham que isso não gera doença mental? Claro que gera. Gera insegurança. Porque, eu tenho medo de ser demitido. Vem cá, você tem medo por quê? Você está cumprindo as suas metas? Você está agindo corretamente? Não precisa ter medo. Porque você está sabendo o que você tem que fazer. Está claro, a comunicação é fluida. O teu gestor te falou como você tem que agir. E outra coisa que eu queria complementar aqui na mesa é que essas normas é um trabalho para ser feito de forma interdisciplinar. Nós vamos precisar falar com a doutora, nós vamos precisar falar com o médico de trabalho, nós vamos ter que falar com o gerente de RH. Vai ser uma equipe que vai ter que fazer essa gestão, não é uma só pessoa. Obviamente, que agora eu vou puxar a sardinha para o meu assado, que o psicólogo faz parte dentro dessa equipe aí, com certeza. Fundamental. Né? E entrando nessa equipe de pessoas, né, entra essa parte jurídica, né, acho que é muito importante também ter essa conversa jurídica dentro das empresas, e a Jamília comentou também, acho que foi no off ainda, sobre os pequenos, né, os pequenos empreendedores, né, principalmente os pequenos, os próprios MEIs, né? Isso mesmo. Né, como vai ser gerir isso? É uma boa pergunta. É uma ótima pergunta, né? É uma boa pergunta. Porque a ANR surgiu efetivamente, e estávamos, né, conversando, para o telemarketing, para os bancos, para os profissionais da saúde. Mas ela não faz nenhuma distinção para as grandes empresas que têm SESMIT estruturado, que já vêm com uma obrigação legal também diferente. Mas a pequena empresa, a média empresa, vai ter condições de contratar os profissionais para agir? Como é que vai funcionar? Como que ela vai se comportar? Então, tudo isso precisa vir um protocolo, né? Como o Fernando falava antes. Um protocolo em relação a estes riscos. Nós temos noção do que é. A ANR nos traz diretrizes, a lista das doenças traz diretrizes. Mas como que eu aplico isso na prática? Eu acho que o anseio é, ok, e aí, eu parto da onde? Qual é o primeiro documento que eu faço? Eu ligo para quem? Isso. Eu falo com quem? Eu lanço só no E-Social, mas o que eu lanço? Mas a ANR, o risco é quantitativo, ele é qualitativo. E o risco psicossocial, ele é medido como? Eu acho que esse anseio, e aí talvez por isso da discussão, né, adia, não adia a norma, o Ministério do Trabalho está para lançar, né, as orientações ao público, às empresas, e aí como é que eu faço, como é que eu trato isso depois? Eu acho que o anseio está vindo pela insegurança, e aí falando pela empresa, como que eu vou agir em relação a isso? Vamos pensar, o empregado numa situação, hoje tem os canais de denúncia e tal. Mas e a empresa, como que processa tudo isso dentro desta nova realidade? Perguntas que nós também queremos ter respostas, logicamente, mas que se em algum momento não for feito, vai desembocar numa ação judicial. Com certeza. Né? E aí isso já traz um outro reflexo. Sim. Então é bastante desafiador, né? Principalmente para a gestão. E eu citei os pequenos porque a gente conhece muitos, né? A gente conhece muitos, né? Principalmente MEI, né? MEI é o que está fervendo, né? E MEI salvou a economia em várias áreas. Não estou falando mal dos MEI, tá? Os MEI, a gente adora os MEIs aí. E são importantíssimos. São fundamental para tocar a produção aí. Não tem saída, tá? Mas essas pessoas estão preparadas, né? Eles não têm um administrativo, eles não têm uma pessoa para cuidar das pessoas, né? É difícil. Então, eles vão ter que ter um suporte. Isso custa grana, né? E pelo que eu entendi na norma, não sei, a doutora pode me corrigir, se você terceirizar, esse terceirizado, ele também vai ter que estar cumprindo com as normas. Perfeitamente. Ele vai ter... a Distrimed. Exatamente. Isso aí. Você, como empresa, vai ter que estar cumprindo o que a norma está pedindo. Sim. Então, veja como é uma cadeia sucessiva com esse olhar. Né? Com certeza. Então, é muito complexo, como a doutora disse, e é óbvio que nós, aqui, enquanto psicólogo, nós também temos instrumentos, né, científicos,
que seriam interessantes aplicar, né? Sim. Mas também a coisa é tão complexa, porque nós estamos tratando com pessoas. Uhum. Eu teria que preparar as pessoas, muitas vezes, para responder um questionário. Isso. Isso, Vocês entendem? sim. É um Vocês entendem? treinamento. Olha como é complexa a coisa. Isso, exato. Não é sim e não, basicamente. Não é Não. assim, não. Tem que ter relato. É. É muito relato, né? Apesar de você ter todo o cuidado lá, uma escala Likert de 5 pontos, né? Você chega numa empresa, o teu chefe te dá uma mão, sim ou não? Não é simplesmente assim, é um questionário, um rol. Então, aí você tem que verificar grau de instrução do trabalhador, se ele tem condições, se ele está entendendo o que ele está fazendo. Uhum. Olha Muito. como é complexo isso, Claro, gente, com né? certeza. Então, bom, gente, nós vamos ter muito trabalho, com muito. certeza. Vamos precisar de muita gente vendo, olhando para a norma, para operacionalizá-la de forma adequada. E pensando no viés jurídico, Jamile, também, senão eu vou só deixar o professor falar que a gente vai só aprender, né? Muito. Temos que ensinar não, também, isso. né? Não, que isso. Vou contar um segredo, né? Eu queria fazer psicologia antes do Ah, curso é? de Tu tem direito. cara de psicóloga. Quem sabe um dia, né? Vai lá na Alcef, então. Quem sabe um Alcef, dia. Alcef, então, é uma Quem excelente. sabe um Vai dia. lá, volta, Quem será um sabe. prazer tê-la como Isso. aluna. Ela vai ser muito Mas bacana. era uma das Boa, minhas professor. O opções. pessoal da UCEF quiser patrocinar o programa aqui, Podcast. a gente tá aberto. Fica à Leandro vontade. Sorgato, meu grande amigo, Leandro. Escutou Passarei aí, lá cara. amanhã, né? De graça, hein? Essa foi de graça. Ah, cara, eu não perco, né? Então tá Eu bom. não perco, né, cara? O professor tem que cuidar dessas coisas, também tem que cuidar, entendeu? É tudo negócio. Ai, ai. Mas pensando no viés jurídico aqui também, como as empresas, o que elas precisam. Primeiro, vamos pensar juridicamente. O que a gente precisa estar atento juridicamente nesse primeiro passo que a gente vai dar? O que eles precisam ter? Daqui a pouco um apoio já de um psicólogo, daqui a pouco buscar empresas de medicina do trabalho que realmente têm uma estrutura para atender essa demanda que vai ser violenta, né? Muita demanda de início, né? Principalmente pela desinformação, né? Então, o que a gente precisa juridicamente tomar aí como base? Vamos pensar do ponto de vista jurídico. Quem não se adequou já está atrasado. Então, vamos pensar que ainda não saiu oficialmente nenhuma prorrogação. Então, vamos pensar que vai começar daqui 30 dias. Primeiro passo é contratar uma empresa com capacidade de atendimento à nova ANR, né? Então, sim, eu acho que primeiro a empresa ela tem que contratar um bom prestador de serviço na área da saúde, né? Depois ela tem que trazer uma capacitação para a empresa, começando, minha sugestão, pelos gestores, que é o que vai fazer, né, esta divulgação, vai pulverizar depois isso. Ela também precisa treinar todos os empregados da empresa, para que eles também entendam o que é. Achei bem legal isso, né? Eu também preciso entender o que está acontecendo, o que é isso. E aí eu preciso, assim, muito, e aí agora eu vou falar em relação a processo mesmo, assim, eu preciso ter registro destas ações, eu preciso ter as informações detalhadas em algum documento, né? Então, outra orientação, existir um programa interno das empresas, dependendo dos riscos que serão observados e diagnosticados, eu também pensar, talvez, num programa de saúde mental, dependendo da empresa, eu vou ter que ter. Além de ter já o canal de comunicação, canal de denúncia, ouvidoria, enfim, que já vem lá da CIPA. Então, não é uma novidade, vamos dizer assim, estas questões, o assunto em si. Porque eu já tenho mecanismos para fazer isso tudo. Então, eu preciso compilar essas informações, e claro, a gente está falando hoje antes de outras orientações, outros protocolos, mas o mais importante é, de fato, o registro destas condições, dos treinamentos, das orientações, das ações que a empresa vai fazer. Mas acho que de todos eles, o principal é o treinamento. Ótimo, ótimo. Eu achei minha sócia agora. Achei minha sócia aqui. Já tá pronto? Já tá pronto, olha só. Porque eu penso exatamente, Que bom, eu penso professor exatamente Domingos, o que ela está dizendo. Exatamente, ela e a gente pegou não o ponto. combinou nada, vamos deixar bem isso claro aqui aqui, foi né? espontâneo, Não é nem foi espontâneo. combinado. Exatamente o que ela falou. Tem que começar com os líderes maiores da organização, para eles entenderem o que está acontecendo. Sim. Eles assumirem essa posição do olhar mais humanizado, eles têm os líderes
vão ter um papel importante. Com certeza. Vão, porque muitas vezes o líder, ele olha para fora e não olha para si. Quando a gente faz os treinamentos de assédio moral e que a gente entra em questões jurídicas, eu sempre pergunto assim, você gostaria de trabalhar com você mesmo? Você gostaria de ter um chefe igual a você? Você gostaria de escutar o que você tem dito para as pessoas? Se você respondeu não a alguma dessas perguntas, acho que você precisa cuidar com aquilo que está acontecendo, porque essa pressão do dia a dia vem atropelando muita coisa. Sim. E aí tem uma outra coisa muito bacana, né? Que eu só sei o que eu digo, não o que o outro escuta. Então eu preciso clarear a comunicação. E eu acho que o risco psicossocial, ele traz tudo isso, né? Então, no final das contas, né, professor Domingos, todos deveriam ir para a clínica, trabalhar bom trabalho, né? Porque facilitaria, né? Com certeza, cara, com certeza. E, doutora, tem a questão Tem jurisprudência já voltada para essas áreas aí, ou não? O risco psicossocial, assim, especificamente, não. Mas a jurisprudência, as decisões, burnout, o excesso, o estresse excessivo, as doenças, o assédio moral, vamos colocar o assédio sexual, o assédio eleitoral, tudo isso tem passado já pelos tribunais. As indenizações variam muito, claro, em razão... Mas existe já discussão. Existem discussões muito grandes em relação a isso. O Ministério Público do Trabalho atua muito em relação a toda essa questão, mas as demandas judiciais, elas existem. E, assim, existem casos gravíssimos, coisas que não são comprovadas, porque há uma necessidade de comprovação. Mas o que a gente tem visto muito na jurisprudência, porque às vezes o assédio moral ele é difícil de comprovar, porque o assédio moral do ponto de vista jurídico são situações reiteradas, em que eu vou com certeza constranger, reduzir a vítima, que eu vou segregar ela do resto da equipe. Então existem situações assim. Mas o que se percebe também, o assédio não comprovado, mas o dano moral pelo excesso, muitas vezes. E aí eu vou trazer um assunto muito importante, e tem muita jurisprudência, que é a exposição desse trabalhador. Vamos misturar todos os assuntos, mas tem a ver com o risco psicossocial, né? Vamos ver se é o que eu ia pedir. É o excesso da exposição desse trabalhador às redes sociais. Eu dizer para o meu trabalhador... Vamos fazer uma dança que eu vou divulgar no TikTok, Instagram, enfim, qualquer mídia que tenha. Isso são processos que vêm com toda a força. Porque eu preciso ter uma linha, gente, entre o profissional, o pessoal e aquilo que de fato é ou não é um entretenimento. Então, as pessoas também precisam autorizar. Isso também pode ser um fator de estresse. E às vezes a pessoa tem medo de dizer não. Então, a empresa precisa se cercar do quê? De orientações firmes, conscientes, claras, sobre aquilo que vai acontecer, como o professor Domingos falou, dentro da organização. Então, quanto empresa, e a gente tem uma atuação empresarial assim há quase 20 anos, as empresas precisam cuidar de tudo isso e entender qual é o meu limite enquanto empresa, do que eu posso ou eu não posso exigir. Os grupos de WhatsApp, as piadas, isso não tem mais um contexto atual, sabe? Então, a gente precisa... Mas isso vem da liderança. Vem da liderança. Vem da gestão. E eu gostaria de, aproveitando o gancho da doutora, dizer o seguinte, que pode parecer para um empresário que está vendo esse bate-papo, que agora o meu empregado vai fazer tudo. Não é isso, pessoal, o que está acontecendo aqui. Inclusive, questão de objetivos e metas, que a gente falou muito aqui, é direcionado, é um fator de saúde mental, o trabalhador saber o que está dentro do seu parâmetro de atividade. E fazer dancinha, talvez não seja. Né? Sim. Fazer dancinha para as redes sociais, talvez não seja. Talvez a pessoa não queira. Não queira. Claro. Dentro da possibilidade dela. E ela sente medo de ter que fazer. Ela sente medo de ter que fazer. É uma coação quase, né? Coagido, né? Exato. Eu tenho mais uma pergunta dentro dessa parte de jurisprudência para fazer, mas eu preciso também pedir para vocês aí se inscrever no canal,
Não deixe de se inscrever, pessoal, me ajudem aí a conseguir mais pessoas para estar assistindo nós aqui e dar essa audiência aí para essas pessoas que tomam seu tempo do dia de trabalho, dia de trabalho, horário comercial aqui, vindo falar sobre segurança e saúde, isso é muito importante. Também agradecer ao nosso patrocinador Master, né, que é a OnSafety lá de Maringá. Um grande abraço para a OnSafety. Jamile, a OnSafety me quebra um galho que tu não tem noção. Coisa bem boa. A OnSafety é um software de gestão que eu uso para fazer as inspeções no meio de trabalho. Então, vou lá na tua área de construção civil lá, eu visito a obra, eu faço as fotos, vejo os problemas. Quando eu saio do portão da obra, já tem relatório pronto em PDF, com as ações, matriz de risco, como deve ser feito, tudo no bolso do celular do encarregado, do dono da empresa e todo mundo. Então é instantâneo a elaboração do relatório, porque antigamente eu levava uns 3 dias para entregar, né? Porque é lá pro Word, todo aquele trabalhão. E graças a OnSafety, que é um grande parceiro nosso aí, isso mudou desde 2020, quando eu passei a trabalhar com eles. É excelente o software de gestão deles. Então, sigam a OnSafety lá no Instagram e aproveitem nas promoções também, que sempre tem alguma coisinha legal lá para vocês. Certo? Também agradecer a Lifestyle e a Cosegur, grande parceira nossa aí, do quadro que a gente acabou passando por cima aqui, que é Dicas de Streamed, que veio várias dicas aí da doutora Jamile, tá bom? Outra questão, não tá aqui, não tava no roteiro. Me surgiu a dúvida. E agora? Os então? estrangeiros, xenofobia, essas coisas a gente precisa estar atento também? Muitíssimo, e já tive... Lembrei agora aqui. Muito importante, bem necessário, assim, já tive processos no escritório em que havia, não era xenofobia, porque não era o estrangeiro, mas havia um preconceito com pessoas vindas de outro estado. De outro estado. Outro estado. Imagina de outro Né? país. Exatamente. Foi feita uma sindicância interna, apurou-se uma conduta grave, e aí se aplicou a justa causa. Então, nós também precisamos olhar, porque isso gera também dentro do ambiente de trabalho estranho, um estresse. Né? Mas existe. Eu fiquei pensando do outro estado, Muito. mas Chapecó... Mas 90% existe. Por causa, assim, ó, a língua, o sotaque, as crenças, né? Nordeste, preconceito com o Nordeste sempre. E isso aí era uma questão de nordestinos que estavam trabalhando aqui em Chapecó. É desnecessário isso, sabe? Isso é desnecessário. Sim. E virou uma sindicância, teve uma justa causa aplicada, houve um processo pedindo a reversão da justa causa, e nós conseguimos manter a justa causa, provando que, de fato, a pessoa tinha praticado uma conduta gravíssima dentro do ambiente de trabalho. Então, isso é importante, assim, a gente estar atento. É um risco. É um risco. É um risco. E algo que as empresas precisam também, e a liderança precisa entender, que quando eu saio da linha do aceitável, eu saio da linha da licitude, né? Quando eu entro, por exemplo, num assédio moral, eu posso ter uma implicação na esfera penal da pessoa que pratica o ato. Claro. Como isso acontece, além de ter uma ação regressiva. Vou contar um caso uma vez, de um processo muito antigo, era assédio sexual o caso. A pessoa, inclusive, alegou que foi estuprada dentro do ambiente de trabalho pelo gestor. Eu, pela empresa, precisava fazer uma defesa. A gente se reuniu para conversar, e aí conversamos com a pessoa, o que não era nada, depois passou a um romance, daí depois já não sei o quê, aí sempre tem vários ingredientes. E aí nós chegamos para a pessoa e falamos assim, nós fizemos um acordo no processo, como você vai pagar. A empresa não praticou nenhuma conduta, como você vai pagar o valor. Se você vai financiar, se você vai pagar à vista, não me interessa. Mas nós precisamos saber como que você vai fazer o pagamento dessa quantia. Olha e aí só. a empresa adiantou o valor, pagou, descontou dele e tal. Mas há uma implicação, assim como há uma implicação penal quando eu tenho um acidente na obra, seja lesão corporal ou homicídio culposo ou doloso, né? O assédio também tem esta implicação para quem pratica o assédio. E isso é importante as empresas saberem e as pessoas que praticam o assédio, porque o assediador também sabe que está assediando. Claro. Ele sabe. Ele sabe. Não vamos dizer que não, ele sabe. Ah, não faço ideia. Faz sim, né? Aí o que acontece? Ele também pode ter uma ação regressiva, ele não consegue entrar no polo passivo da ação trabalhista, mas a empresa pode fazer esse viés, e faz, e acontece. Então nós temos que tomar cuidado para com isso. E aí, para não perder o que eu lembrei, se eu tenho um estrangeiro na minha empresa,
Uma das preocupações que nós temos alertado as empresas que a gente atende é, ele está entendendo o que está sendo dito? Exatamente. Por quê? Porque eu tenho uma questão da linguagem. Comunicativa, uma questão Comunicativa. Então, principalmente questões de saúde e segurança, Fernando, nós temos orientado as empresas a traduzirem os documentos para a língua mãe. Sim. E aí nós tivemos um processo no Ministério Público do Trabalho, e era uma questão de um acidente com um estrangeiro, e eu fiquei muito orgulhosa de dizer para a Procuradora do Trabalho, mas nós já adotamos este procedimento. A empresa adota o procedimento de ter os documentos traduzidos na língua nativa para que, de fato, ele consiga entender. Então, isso é uma ação psicossocial. Claro. Olha aí, ó, preventiva. Claro, Preventiva. claro. Né? Então, o que a doutora falou, vocês notaram que tudo que nós estamos falando aqui perpassa pelo sistema educacional de treinamento dentro da organização? Muita comunicação vai e orientação. ser fundamental. Isso aí. Vai ser fundamental isso para as organizações. Sim. E registrar que houve um treinamento com ata, Isso aí. documentar adequadamente, porque isso vai ser a prova que está vendo um programa maior em relação a isso. É verdade. Tô vendo, eu lembrei dos estrangeiros porque eu fiquei pensando claro. que eles importante. já vêm com uma história de vida, cara, desgraçada, Fernando, muitos, né? Aqui Muito. eu gostaria de dizer um outro aspecto, cultural. Sim. Vamos supor que um país seja comum eu dar beijo. Uhum. Não sei qual país, estou aqui imaginando. Sim. É comum você dar um beijo e abraçar. Se você fizer isso no âmbito aqui no Brasil, você vai ter problema. Vai. Você vai ter problema. Sim. Então o aspecto cultural entra Claro. nessa questão. O estrangeiro ele vai ter que entender que ele não pode fazer isso. Uhum. Ele vai ter, olha, aqui no Brasil a coisa não é assim. Sim. Né? A integração das empresas precisa mudar. A gente precisa dar um olhar para a integração diferente, explicar para as pessoas, trazer estas nuances. E não só fazer um treinamento e acabou. Não, Nós isso não muda a precisamos cultura. reciclar Não os muda a cultura. A treinamentos. gente conversou sobre isso, né, professor? Treinamento, Dissipate, treinamento, a cada 6 meses. Fernando, vem aqui, dá um treinamento para nós aqui. Daí tu volta no que não vai mudar a cultura, não vai transformar, não vai colaborar para as ações psicossociais, não vai. Tem que ter um processo contínuo de acompanhamento, né, de desenvolvimento de ações contínuas, senão não É um muda a cultura. programa. Não muda É um a cultura. É um programa. É e um o programa. programa é vivo. É um Então, programa. Isso vai sempre se modificar, sempre vai ter questões para se analisar e as pessoas precisam entender. Então, não dá para fazer um programa, vamos pensar, de saúde mental e guardá-lo. É verdade. E pontualmente, né? É. Agora como é que é? Abril amarelo, azul. Não é isso. Não é gente. isso, Não é não é isso. isso. Não, isso aí Não é isso. não muda nenhuma Não. conduta, né? Isso aí cultura se muda com processos, né? com o contínuos. tempo, Isso aí exatamente. é claro, né? E, professor, Pois não. mais uma dica preciso. Pois não. Mais uma dica de StreamEd aí. Com relação à liderança, a gente falou, né? O que tu pode dizer aí para os gestores que nos assistem, pode até olhar na bolita do olho dele lá. Qual o primeiro passo para ele começar a se preparar? Porque eu acho que vai vir de cima para baixo, como a gente falou. Onde vamos começar? O que eu preciso buscar para melhorar? Eu como não como um gestor, daqui a pouco como um líder, como um encarregado de obra, né, como um líder de setor, né, das empresas que a gente passa por aí. Aonde eu vou me apegar para começar a entender melhor? Né? Se não vir da empresa, eu posso daqui a pouco mudar esse cenário através de mim mesmo? Uma pergunta aí. resposta romântica, né? Eu gosto. Com Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Né? É o primeiro ponto. É né? isso aí. Eu sou muito dessa... não sei se a doutora concorda, mas a gente vai fazer um trabalho futuro dentro de uma empresa, começa com o líder. Tá? Sim. Mas eu acredito agora deixando o romantismo. O que eu diria é que ele tem que conversar muito seriamente com o seu RH. Muito seriamente com o seu RH e repensar os processos de gestão dentro da sua organização. Como líder máximo dentro de qualquer organização, eu faria o seguinte, eu analisaria com critérios os meus processos dentro da organização. Todos. Como é que funciona a minha área de marketing, a minha área de recursos humanos, a minha área de vendas.
e em cima de um olhar de saúde mental, a partir de agora. Né? Então, número 1, mas eu não sei o que é doença e tal. Existem vários psicólogos no mercado que podem te pontuar, esclarecer as suas dúvidas sobre o que é doença e saúde. Né? Legal. Existem vários profissionais. Então, eu pensaria nessa forma muito seriamente a partir de agora. Bacana. Porque a gente vê gestores operacionalmente perfeitos. Eles são muito bons na operação, né? Mas na gestão de pessoas eles acabam falhando. É muito comum isso. É muito comum. Então, é importante prepará-los para essa parte do psicossocial agora, né? Só que é um grande desafio falar sobre isso, né? Para algumas pessoas, né? Porque às vezes quando tu vai tratar de um gestor que também já está doente, né? Ele já está doente psicologicamente, então as ações, né? Como ele se relaciona internamente também não ajuda muito. Então, acho que vai partir muito, claro, do RH fazer esse diagnóstico também das pessoas que são líderes, né? E realmente fazer eles entender esse problema aí, né, que ele tem. Então, é um desafio. É muito desafiante, né? Para a parte de gestão, né? Bem desafiante mesmo, né? E aí, por fim, né? Entrando aqui nos últimos assuntos, a gente fala de PGR, né, Jamile? Né, o nosso PGR, né? Novinho, ele tá quentinho ainda do forno, que ele saiu faz pouco tempo, né? 2023 ele entrou para valer no mercado da segurança do trabalho, substituindo o nosso antigo PPRA, né? Lá da NR9. O PGR ele transformou a forma de avaliar os riscos. Para mim não era novidade, né? Porque riscos você avalia por processos, né? Eu sempre trabalhei assim, né? Mas tinha profissionais que não faziam. Eles eram muito qualitativos, né? Então acabavam se perdendo um pouco na avaliação, mas o PGR ele transformou a segurança do trabalho nos últimos anos aí. E também, quando saiu o PGR, gerou muita discussão. Sem dúvida, e as pessoas sempre com aquela insegurança do que fazer. Que a gente precisa fazer. Fazer. Né? E contratar bons profissionais para que eles possam, de fato, dar conta disso tudo. Mas é bem isso, né, Fernando? Não era uma novidade. Não era. Deveria já ser feito desta forma. Sim. Mas, às vezes, precisa... Mudar de nome no Brasil. Mudar de nome para o pessoal começar a cumprir, coisa, né? Que coisa tem que... Mudou só o nome, na verdade, né? Claro, entrou alguns outros riscos, né? Que era a parte ergonômica, não ia em PPRA, por exemplo. Né? O risco de acidente não ia em PPRA também. Mas eu sempre coloquei, né? Porque eu analisava os processos. Dentro dos processos tem os riscos e eu citava os riscos. Os riscos sempre existiram, né? Mas é uma forma é um viés de olhar, na verdade, né? E agora o psicossocial vai para dentro do PGR também, então, Jamile. Então acaba fechando esse ciclo. A princípio, né? Vai pro PGR. E uma coisa importantíssima, assim. E aí vou falar de novo, né, na parte jurídica, parte judicial. Os juízes olham os programas. Então, não achem que os programas que são feitos, o PGR, o PCMSO, lá, enfim, a ninguém lê. Não, os juízes perguntam, pedem se tem e eles analisam. Os juízes estão lendo tudo que está sendo colocado pelas empresas e fazendo seus devidos comparativos. A gente tem um processo no Ministério Público do Trabalho que foi pedida documentação e veio lá uma recomendação. Olha, no PGR do terceiro, o PGR do terceiro não está integrado com o PGR do tomador de serviços. Conceda-se um prazo para adequação. Então, há uma leitura. Claro. E é importante que as empresas tenham essa visão. Os documentos, eles não são vazios ou feitos para só serem feitos. Eles devem ser cumpridos e eles estão sendo vistos. Então, se eu não cumpro pelo viés, ok, eu quero meu ambiente saudável, e aí existe muita cultura do medo, né? Eu só faço se a legislação manda. Eu só uso cinto de segurança porque senão vou ganhar uma multa e não para não ter um acidente. Então, é mais ou menos... Então, vamos olhar por esse viés, então. Então, se eu estou adequado, eu não sou penalizado. Então, já também é uma maneira de fazer com que as pessoas cumpram aquilo que é solicitado. E muitas empresas... Não é pelo amor, vai pela dor. Mais ou menos. Geralmente é assim, né? É isso aí. Geralmente é assim. Infelizmente. Infelizmente. Né? Não deveria ser. Não deveria. Mas daí não ia existir advogado? Não vamos quebrar com os caras aí, né? Vamos quebrar o ciclo, já estão quebrados, né? Com relação ao PGR, gente, e é o que as empresas me ligam quase todos os dias agora, né?
Então, geralmente eu falo em média com 30, 40 empresas por dia, assuntos diferentes. Então, no final do dia, né, professor, eu vou na terapia, né? Tá certíssimo. Risco Certíssimo. psicossocial. É isso aí. Né? Sobrecarga de trabalho. Sobrecarga. E é mesmo. Porque as pessoas querem, às vezes, uma solução mágica e não tem. Eles ligam, né? Porque liga para a Distrimed porque tá com dúvida. Sempre é isso. Para você, geralmente Da também mesma forma. né? A mesma coisa. Ninguém liga pra pedir se a gente tá bem, né? Não. E aí, como é que tá, né? Não. Difícil. Nós sim, né? A gente A liga, gente primeira coisa, sim. como é que tá? E aí, tá tudo certo? É isso Mas é aí. diferente. E o PGR está gerando a dúvida que eles pedem. Fernando, agora o que tu vai colocar no PGR? Eu vou colocar o que tiver na avaliação. Não, mas o risco psicossocial tem que ir no PGR? Tem que. Se ele existir no teu ambiente de trabalho. É isso que as pessoas têm que entender. Né? Que tem que ter uma avaliação. Então, toda revisão de programa, né, periódica, né, que vai ser feita lá na empresa, a gente vai estar avaliando se existe ou não esse risco, né, nesse momento de avaliação. Mas pode ocorrer, né, problemas de saúde psicossocial no ambiente de trabalho dentro desse ciclo do programa, que é 2 anos. Nesses momentos precisa ser feita uma reavaliação. E acho que, não sei se cabe, mas agir de forma proativa. Se a empresa tiver um programa já estipulado de saúde mental, eu acredito que isso é um diferencial competitivo, inclusive. Sim, com certeza. Né? Porque eu penso a longo prazo, eu acho que, não sei se na norma tem, mas terá algum tipo de certificação. Existe uma lei. Existe uma lei que traz a certificação da empresa promotora de saúde mental, mas não tem um regulamento ainda. Mas existe uma lei de 2024. Tá aí, ó. Olha, então, ó, logo. É o próximo passo. É o próximo passo. Vai ter o selo lá, né? Vai ter o selo. Essa empresa faz parte. Sim. Né? Muito legal. Então é importante, pessoal, ter essa calma, ter essa paciência, né, que a gente vai fazer a avaliação. Mas o risco vai constar no PGR se ele existir. Assim como se o ruído existe, ele consta. Né, se o vapor orgânico existe, ele consta. Se a poeira lá na marmoraria existe, ele consta. O risco psicossocial vai ser a mesma avaliação. Se ele existir, vai constar, senão não vai ter no teu programa. Vai ter lá qual vai ser o EPI, então, o EPI contra o risco psicossocial, né? Qual vai ser o EPI, né? Mas assim, gente, e é o mais importante, eu sempre falo, o PGR, tem que ter ações no PGR. Né, o cronograma, o plano de ações é o mais importante do programa. Né, os riscos é importante reconhecer, mas as ações que tu tem que ser efetiva. Né? Não adianta tu pegar o PGR lá e não ter nenhuma ação. Muitas vezes a gente pega lá, uso do EPI, né, de proteção de máquinas. A gente vai ter que começar a ver trabalho psicossociais, ter outras situações agora também. Vai ter a administração usa um termo, como é PCDA? PCDA. Por exemplo, a área de recursos humanos vai ter que ter um PCDA relacionado à saúde mental. Com certeza. Provavelmente vai ter que ter. Não, provavelmente vai ter que ter. Vai ter que ter. Vai ter que ter. Vai ter que ter os planos. Vai ter que ter os planos dentro dessa área, assim. Como é que a tua empresa cuida da saúde mental do teu trabalhador? Nós temos aqui o nosso PCDA, nós temos aqui os relatórios e mais ainda, nós temos os nossos programas de saúde mental, que aí vai estar revisado pela doutora para ver se está tudo dentro da lei, tudo dentro do conformes e que a gente aplica todo ano na empresa. Como? Tá aqui, ó. Tá aqui as fotos, tá aqui o que a gente gerou de relatório. As ações. E pronto, as ações. É sensacional. E o futuro, professor, que nos espera depois dessa lei aí, entrou a lei, entrou as ações, então a gente consegue ver um futuro melhor psicologicamente no ambiente de trabalho, Fernando, porque o mundo está difícil, né? O mundo está diferente. Mas no ambiente de trabalho, qual que é a nossa perspectiva aí? Eu acho que a perspectiva é fazer mais terapia. Com certeza vai ter a pessoa, vai fazer mais terapia. Então, brincadeira à parte, eu particularmente eu fiquei muito feliz. Infelizmente, como nós conversamos aqui, isso devia ter sido uma providência ética, normal, de qualquer líder de empresa, cuidar esse olhar da saúde mental. Mas, infelizmente, há uma questão cultural no Brasil, as coisas têm que aprender pela dor. Então, eu vejo, se o programa for a norma, ser levado a sério por pessoas e líderes responsáveis, com empresas legais, eu vejo com olhos positivos.
Vejo com bons olhos isso. Porque pela primeira vez nós estamos tendo, não que não existisse como a NR17, estão frisando mais, estão deixando em foco, né, pela primeira vez. E nós estamos falando, a doutora lembrou muito bem no início do nosso bate-papo aqui, que isso não é da noite para o dia, isso são estudos que a longo prazo está sendo feito na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil. As pessoas estão doentes, pessoal, de estresse, as pessoas estão sofrendo com relações interpessoais dentro das suas organizações. Há dados terríveis. Se a gente for entrar dentro das bases de dados do INSS, é assustador a prevalência disso dentro das organizações. Então, eu vejo com bons olhos isso. Fazendo um adendo, assim, eu antes de vir hoje, eu pesquisei um pouquinho, assim, e a OMS estima que 12 bilhões de dias úteis sejam perdidos globalmente todos os anos devido à depressão e ansiedade. Isso é estrondoso. Tá travado. Tá, então, tá assim, travado. gente, nós estamos falando aqui superficialmente. Agora, se nós formos ver, veja os outros tipos de comorbidades que isso gera. Gera alcoolismo, gera droga. E o último estágio, até suicídio, gente. Então, nossa conversa aqui hoje foi muito interessante, mas se nós formos aprofundar, é muito grave. Claro, a situação com é muito certeza. grave. É por isso que eu falei, na hora da pergunta ali, do trabalho. Só que o quão difícil é separar isso hoje. Trabalho, vida pessoal, mundo, sociedade, né? Relacionamentos. Né? Hoje está tudo muito unido por causa das redes sociais. Tudo junto e misturado. Né? Olha a dificuldade que é separar as coisas, né? Uma geração aí totalmente conectada que a gente tem. Né? Quanto desafio a gente vai ter, né? Não só pela norma, né? Mas também para tratar tudo isso de uma vez só. Né? Porque a gente vai começar a procurar entender mais. Quanto mais entender, mais a gente vai querer criações. Então a gente tem muito trabalho pelo futuro. Eu também fico feliz de ouvir a tua palavra, professor, porque realmente o futuro tem coisa boa para acontecer. Né? Mas como a gente vai gerir isso? Né? Então é muito preparo. Então busquem se preparar. Né? Busquem informações corretas. Busquem profissionais que realmente vão entender de tratar esse assunto tão relevante. Né? Então, não pode abrir mão disso aí. Vejo esse caminho fundamental, né, Jamile? Ele é necessário, né? Precisa ter essa mudança da cultura. Nós precisamos olhar para a saúde mental do trabalhador. Nós não estamos aqui dizendo que as pessoas estão adoecendo em razão do trabalho. Exatamente. Não é isso. Mas há uma necessidade do olhar das empresas para aquele trabalhador em relação ao que está acontecendo. Se há uma NR1, né, vindo para falar que a empresa tem que medir esse risco, é porque há uma estatística dizendo que há um estresse, uma depressão e uma ansiedade que são ocasionadas pelo ambiente de trabalho. Não necessariamente tudo será do trabalho, mas o trabalho em algum momento está ou não contribuindo. Por isso, da necessidade desta avaliação. Então, as empresas precisam se reinventar. Como se reinventaram na época do E-Social, que todo mundo achava que, meu Deus, como é que eu vou fazer? Até de louco me chamaram. E taratatá e teretetê, que não dá. E porque eu vou ter que reavaliar, e porque eu tenho que descrever, e agora o que eu faço? Aí tu respira e começa do início. Exato. O problema é isso, que aí fica todo mundo numa ansiedade generalizada. Respira e vamos começar. Tu não precisa fazer isso da noite pro dia. Começa. Então, o risco psicossocial, eu tenho diretrizes pela norma. A NR17 me traz elementos. A lista de doenças relacionadas ao trabalho nos traz elementos de início para eu, vamos dizer, medir o meu risco. E a partir disso é que eu vou conseguir tomar as minhas ações. Com certeza. É um trabalho de um dia? Não. De uma semana? Não. Talvez de um ano? É possível. Mas eu preciso começar de algum ponto. Sim. O que eu estou percebendo, e aí o Fernando usou uma palavra muito importante no início, chamada desinformação. Hoje nós estamos com uma dificuldade de consumir conteúdo, né? Sim, a gente tem muito raso, né? Total. Vê a manchete e fica rolando aquela
tela e nós estamos rasos nos assuntos. Uhum. Nós precisamos procurar empresas que tenham conhecimento e que consigam nos auxiliar. E nós também precisamos nos cercar de boas informações. Sim. Em relação a isso. Então, não dá só para ficar rolando a tela do celular. Vamos fazer um curso, então. Vamos entender Sim. o que está acontecendo. Com certeza. Vamos sair daquela... que eu sou uma crítica às redes sociais, né? Uhum. Mas vamos sair, assim, daquela questão, só vou ver aquele story e acho que já sei todo o conteúdo. Vamos parar, vamos ler livro, né, professor Domingos? Vamos entender, vamos ler uma matéria bacana. Lê a norma. Lê a norma, lê a norma e eu- sair do que a gente está achando que pode acontecer. Eu queria aproveitar o gancho da doutora e dizer que existe aqui, eu peguei um artigo muito esclarecedor, que quem sabe as pessoas Com das certeza, empresas possam professor, indicar. por Eu favor. vi aqui, inclusive eu acho que ela é procuradora do O mesmo Ministério que eu li. Público do Trabalho. O mesmo que eu encontrei. Né? Muito bom. Eu achei Fantástico. fantástico o que ela escreveu. É a doutora, eu estou sem meu óculos, é Siriene Luiza Zimmermann. Prevenção de fatores de riscos psicossociais e promoção da saúde mental no É trabalho. muito bom esse artigo. Esse artigo, começa a ler esse artigo com a sua equipe de RH. É né, doutora? fantástico, É fantástico. Você vai entender aonde nós estamos e por que existe a norma através desse artigo. Uhum. Por que o Ministério Público está de olho? Porque vai entender um monte de coisa. Eu recomendo. É um artigo aqui, 10 páginas, nem isso. Super tranquilo. Super tranquilo de ler, acessível. Recomendo, fortemente. Legal. Como a doutora está falando. Vamos ler, vamos se informar. Calma, não vamos fazer disso um sofrimento mental. Isso aí. Um risco psicossocial. Eu tô falando pros Calma, clientes, gente, vocês já estão Calma. doentes. calma. Vocês estão doentes. Vocês estão Calma, calma, Se acalma. calma e tranquilidade, porque isso é, como a doutora disse, vai ter um processo, vai ter de adaptação, Isso. provavelmente o governo vai lançar agora uma cartilha Isso. melhor Facilita explicando bastante, para né? facilitar. Tudo vai entrar no eixo. Com Nós vamos certeza. ver. Vai dar certo. Vai dar Com certo. certeza. É um assunto, gente, que dá para ficar aqui o dia todo conversando, né? Porque ele puxa vários vieses aí pra gente aprender também, né? E a gente tá aprendendo. Isso que é o mais legal. A gente Claro. tá aprendendo e se desenvolvendo nessa área, Claro. né? Porque realmente existe uma dificuldade de interpretação dos problemas psicológicos. Uhum. É muito difícil. Tem pessoas que não conseguem entender, né? Ou diagnosticar ou sentir, né, que está doente. Então é muito importante esse processo que a gente está passando dentro da nossa área de segurança e saúde, que é uma elevação desse risco, realmente aprender com ele, né? E eu tô assim, aprendendo muito, pessoal, muito. Os clientes me ligam lá, eu preciso saber muito sobre, mas é todo dia que eu vou ler, que é na minha hora de estudos ali, eu tô aprendendo. É muita coisa para se aprender dentro dessa área, é muito vasto. A mente, cara, a gente está falando de saúde da mente. Uhum. Então não é fácil, não é fácil. Não é fácil. Né? Mas vai ser muito bom, com certeza. E esse assunto aí é para virar a tarde falando mesmo. Né? E eu queria agradecer também, mais uma vez, vocês para essa aula, né, que a gente teve aqui. A gente teve dicas, a gente teve pensamentos, né? Falei também antes em off, professor, que falta dos pensadores, né? É verdade. Que a gente tem muito o quê? Os cara de opinião. Uhum. Muita opinião, né? Muita opinião coisa todo mundo tem. rasa, né? Mas os pensadores, né? Esses estão faltando. Na nossa área de segurança nem se fala, né? Porque guru de segurança tem que ter um monte agora, né? Isso é perigoso. Guru da área de advocacia, os gurus da psicologia agora estão aí, voando, cuida. Vamos estudar mais, gente. Vamos escutar pessoas como a gente trouxe aqui para vocês, que realmente tem conteúdo de verdade e bagagem, né? Bagagem para poder auxiliar vocês aí. Jamília, eu quero que tu deixa teu Instagram também lá do teu consultório, tem, né? O pessoal seguir, tem. fala lá para aquela câmera lá. Eu sei, assim, eu vou falar bem pouquinho, né? Tá. Porque a gente sabe que tem um código que dá uma vedada na propaganda, né? Aham. Mas, enfim, o escritório, né? O @Machado Martinazzo DVS. Isso. Segue lá no Instagram, a gente tem um conteúdo de qualidade. Muito legal o Instagram, tá A bem gente comunicativo. procura, assim, fazer conteúdo, assim, com base legal. A gente não tá ali, a gente não brinca com a pessoa que consome, né? Isso. Nós temos uma responsabilidade com aquele que É lê. social, né? Nós entendemos que é social É o Instagram, social, né? então nós não podemos simplesmente largar coisas aleatórias, né? Nós precisamos ser verdadeiros, a gente precisa ter confiança no conteúdo, né? Então a gente busca sempre trazer conteúdo relevante,
adequado às pessoas. A gente não é de modinha. Isso. A gente é de trazer algo que vai realmente agregar, Isso. algo que vai auxiliar as empresas. Com certeza, muito bom. Professor, pelo amor de Deus também, né? Vamos aparecer mais. Quero ver você mais Já estou com os meus atuante. assessores aqui Tá agora. aqui, minha colega ajudando hoje. Eu já temos assessores aqui. Né? A É. gente sempre tem que ter alguém que ajuda, que ajuda O a arroba. Eu né? já sou old school, né? Eu digo, eu sou old school. Já, Não, mas o professor precisa aparecer mais. Tá né? bom. A gente precisa de profissionais que nem você na internet também. Tá né? muito Você obrigado. salva a internet. Tá? Então, por favor, passa teu arroba aí. Treinou em casa ou não? Não treinei, não sei nem o que eu vou falar nesse Como é que é o momento. arroba do Eu professor? espero que tenha falado certo também. Domingos Psicólogo. No aí, Instagram. no Instagram, pode me procurar. Agora eu vou ficar nas redes sociais, vou aparecer, Isso. deixa comigo. Eu não. Dá um não trabalho sou- para nós lá. Eu né? trabalho. Eu, qualquer coisa, o pessoal procura Maria Capelo no Instagram, que vai ser mais fácil, que dela me Mas eu queria pontuar uma coisa aqui que foi muito gostoso conversar com vocês. E, Obrigado. Fernando, te agradecer pela iniciativa Ah, que você isso. teve de fazer essa conversa, né, doutora? E agradecer a doutora também por estar aqui e a sua visão tão de entender o lado humano. É né, muito da lúcido. tua né? participação. Achei fantástico. Eu queria agradecer, porque na verdade foi muito prazeroso estar aqui, apesar de o tema ser espinhoso, difícil Uhum. e complexo, Muito. né? Mas facilitou muito com vocês, né? Ah, que legal. Vocês estarem aqui contribuindo e principalmente no olhar humano, porque a gente sabe, e só para finalizar, a gente tem um dado aqui que 11,3% do brasileiro é depressivo e está relacionado ao trabalho, é muito alto. 11%. 11%. É muita coisa, né? É muito por cento. E depressão pode ser 20 milhões. pode ser interpretado para muitas pessoas que estão nos olhando agora, nos ouvindo, vendo, como uma vagabundice, Uhum. como um cara preguiçoso. Calma, né? Calma, Né? né, Então pessoal? a gente tem que. Isso há muitos anos atrás na psicologia a gente já ouvia esse tipo de coisa. Não, isso é doença mental. Nós temos Isso é que- coisa séria. Isso é coisa séria. Isso tem que ser trabalhado. Então, muito cuidado. Muito Sim. cuidado, tá? E eu queria agradecer. Foi muito prazeroso estar aqui com vocês. Eu também quero agradecer por vocês, pelos nossos bastidores, Tá pelo grande a nosso equipe aqui, apoio cara. Vocês não aqui. estão vendo, mas eu tô pressionado aqui. Ah, o Fernando hoje, né? A gente veio com assessoria especializada, né, bonito professor de ver, Domingos? tá bonito de ver. Meu Deus do céu, bonito. Foi uma honra, assim, poder ter esse momento com vocês. Foi. É um prazer, assim, poder ter discussões de alto nível, com conhecimento, propagar essas informações. Foi muito enriquecedor e agradecer e dizer que a gente está sempre à disposição, Fernando, professor Assim, Domingos, com certeza. para esse tipo de debate, para esse tipo de momento, assim. A informação, ela traz transformação, nós acreditamos Sim. nisso e vamos continuar agindo dessa E- maneira. Então, Fernando, muitíssimo obrigada. E Fernando, quem sabe, doutora, a gente não faça um debate desses no âmbito da faculdade também. Fazemos né? também, Lá a gente com certeza. A gente une lá um momento Sim. para a gente fazer Vamos lá. um encontro como esse lá. Acho Vamos que lá. os nossos alunos Perfeitíssimo. iriam gostar muito. Com Bom, certeza. Tá estamos bom? aí, né, Então, Fernando? Isso Com aí. certeza. E da minha parte, agradecer de coração mesmo. Coração mais do que sincero, vocês sabem disso, né? A gente sempre troca essas ideias, né? Pessoal, né? Não é só negócio, né? É verdade. Geralmente a gente acaba criando um vínculo e uma confiança nas pessoas. E confiar em pessoas hoje é cada vez mais difícil. Né? E vocês dois são pessoas especiais, né? Que a gente sempre trocou ideia sincera, né? Da nossa linguagem e sempre se entendeu muito bem. E vocês são duas referências para mim, tanto na área jurídica como na área, né, de psicologia, que é o professor lá do tempo da faculdade, matéria que eu mais gostava, né? Tirava a nota mais alta sempre. Não, mas a gente brinca, mas é um carinho, não é só meu. Todo mundo que passou com esse cara em sala de aula aqui, só elogio. Que coisa. Né? Então, uma pessoa maravilhosa. Foi lá na empresa, já dar uma palestra pro pessoal lá. O pessoal pensou muito depois daquele dia. Que A gente bom, mudou Que legal. também, a gente percebeu mudanças Que já bom. nas meninas lá, Que bom. né? Mas isso aí transforma quando a gente pensa diferente também no ambiente de trabalho. E é um grande desafio dos gestores, né, Jamil? Você também né? Não é fácil, né? A gente gerir equipe e ter pessoas certas para ajudar nós ajuda bastante no nosso dia a dia. Agradecer, né, por os 2 anos, né, de podcast, esse podcast especialíssimo,
né, que está nesse dia 27 de abril. A gente começou lá em 2023, 27 de abril, no Abril Verde, né? Também não podemos esquecer do mês em consciência às vítimas de acidente de trabalho no mundo, é o Abril Verde. E esse dia 27 é muito especial para nós por completar 2 anos desse grande desafio que foi o podcast, que nos transformou na parte de comunicação dentro da Distrimed, né, através das redes sociais, através do YouTube, né, que você vai clicar aí para se inscrever agora. Né, agradecer quem assiste nós, né, e não é pouca gente, né, a gente está rompendo barreiras até internacionais aí nas redes sociais de pessoas que estão consumindo o nosso assunto. Então, fico feliz por isso, feliz porque realmente está atingindo o objetivo, que é ir cada vez mais longe com assuntos dessa qualidade que a gente traz aqui. Agradecer aos patrocinadores mais uma vez, a Cosegur, a OnSafety, a Lifestyle, né, que são nossos parceiros lá, o pessoal da Cosegur, eu sou grato imensamente também, desde o primeiro episódio, né, o Flávio lá deu aquela força, toda a equipe da Cosegur, né, que divulga nosso trabalho também, leva flechinha para todo mundo, né, assistir os nossos episódios, fico muito grato também por vocês, grato a Deus, né, a família, né, a Fábio, a Lívia lá, que também assiste o pai toda vez que sai o nosso episódio, e às vezes eu esqueço de mandar abraço para a Lívia, principalmente, né? Um beijo, filha, te amo. Ela cobra, pai, tu não mandou um abraço para mim nesse, né? Daí Lívia, eu mandei, mas não ficou no ar, né? Deu aquela enrolada, mas o papai nunca esquece de você, e você também é a fonte de energia para a gente estar aqui todo dia, assim como você tem a neta pequena também. Você também tem uma pequenininha, né? Eu tenho uma pequenininha, a minha grande assessora. Coisa Pode mandar um abraço para a família também, pelo amor de Deus, eu sei que todo mundo vai assistir. Pode mandar, eu vou mandar um abraço especial. A minha família de casa, né? O Raílson e a Ana Clara, mas um abraço especial à minha família do trabalho. Falei que eu ia mandar um beijo e um abraço. Rosane, ela é um grande abraço. Para toda a equipe, Rosane, Michele, Juliana, Leandro, o João, a Joyce e a Jennifer e a Maria, que também está aqui. Então, assim, que estão sempre com nós, assim, ajudando, dando dicas. A gente não é nada sozinho. Não tem como fazer, né? Não é nada Eu acho que o nosso objetivo, assim, enquanto gestores, acho que além da gente passar aquilo que a gente conhece, é fazer com que eles se sintam em segurança para que eles também possam exercer a sua atividade. Acho que isso é importante, né? Isso. As pessoas precisam saber que elas estão num ambiente em que elas podem ter uma ideia, contribuir de alguma maneira, se sentir... Fazer parte da engrenagem. Profissionais, assim, isso, sabe? Fazer se a roda girar parte junto. daquilo e se integrar dentro daquele objetivo, que é saúde mental, saúde gente, mental, não mental. tem saída. Deixa a pessoa ser. É isso aí, gente. Não esqueçam de seguir a Distrimed no Instagram, @Distrimed. Se inscreve no canal, Vivente. Eu sei que tu tá aí, é só clica ali no inscrever-se. Tô pegando isso nos outros podcasts. Manda um aviãozinho daí, né? Clica no aviãozinho lá, pelo amor de Deus. Manda o conteúdo. Clica aí, ó, segue. Beleza, gente? Um abraço e até o próximo episódio. Valeu, Tchau, gente. pessoal. Valeu. Tchau, Até pessoal. mais.